Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. Agradecer o convite aí, todo o Case e a equipe, a organização. Eu sou o Thales, tá? Thales Carvalho. Muito obrigado aí pela introdução. É, Gostaria de começar me apresentando, né, na minha autodescrevendo. Eu sou um homem branco, tá? Cabelo preto. Nesse momento eu estou usando um fone de ouvido preto com detalhes verdes. Estou sentado na cadeira, não dá para ver muito bem ao fundo, camisa preta, tá? Estou aqui falando do meu escritório, aqui na minha casa, em Aracaju, Sergipe, tá? Bem, gostaria de me apresentar um pouco também. É, Hoje eu atuo como Community Manager na startup de educação com foco em impacto social, a Edume. Vocês podem pesquisar um pouco, @edumeoficial, a gente acha que encontra a gente fácil. Mas, para além disso, eu também eu atuo e tento articular algumas ações em comunidades aqui no Brasil e Nordeste. Hoje eu sou líder de comunidade pela Inovativa Brasil, represento também o Move Nordeste, que é o movimento de ecossistemas do Nordeste, e também sou líder de comunidade local em Aracaju, Sergipe, representando a Caju Valley, tá? Então, a minha atuação nos últimos 2 anos, ela vem bem direcionada nesse foco, que é desenvolvimento de comunidades e geração de oportunidades para startups. Então, eu queria conversar com vocês basicamente sobre isso, como a gente consegue desenvolver ou começar o desenvolvimento de comunidades. Então, principalmente comunidades de startups com quem eu estou mais direcionado, mais relacionado, tá? Quando a gente começa a estudar, se aprofundar, mergulhar nesse mundo, a gente conhece muitas referências, muitas teorias, também algumas práticas voltadas para comunidades e muita coisa internacional, muita coisa fora, muito conteúdo de base que nos ajuda muito, e aí inclusive já tem algumas referências que todo mundo conhece, como o próprio Brad Feld e outras coisas, outras pessoas, outras referências. Mas eu queria destacar aqui com vocês 3 pontos, tá? Quando eu comecei como líder de comunidade, eu comecei a estudar, me aprofundar em conhecimento, nesse tipo de conhecimentos, nessas referências, fiz cursos, mas eu percebi que o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o sotaque. Existe uma gama de conteúdos e referências que a gente pode estudar e se aprofundar, mas eu queria contextualizar com vocês o sotaque da comunidade de vocês, da região de vocês. É importante que a gente conheça todas essas teorias e conhecimentos, comunidade principalmente, mas também é importante que a gente conheça a localização, a regionalização, o contexto e a realidade dessa comunidade que você quer desenvolver, tá? Então, qual é o seu sotaque local? Como é que vocês falam? Quais são os interesses? Qual é a realidade? Como vocês começaram? Então, primeiramente, até antes de mergulhar de forma profunda em conhecimentos teóricos e práticos internacionais ou outros conteúdos que vocês queiram, eu aconselho realmente a conhecer um pouco da sua região, tá? Da sua comunidade, da sua realidade. Porque eu vejo que a partir esse é o primeiro ponto, tá? Quando eu comecei como líder de comunidade, eu percebi isso na realidade. Tive muito conhecimento em criação de projetos, criei uma lista de projetos, coisas que a gente poderia fazer, tal, desenvolvi várias ideias de projetos, ações que a gente poderia fazer. Só que aquilo não deu continuidade. Por quê? Justamente porque eu atravessei uma etapa muito importante de um processo de comunidade, tá? Que é conhecer o jeito da comunidade, a realidade da comunidade, que é o que eu trago em uma perspectiva de sotaque, tá? Então, não esquecer
dessa realidade, do contexto que a comunidade de vocês está inserida ou vocês querem que se insira, tá? Então, isso é muito importante, principalmente se vocês querem começar ou retomar, que foi o nosso caso aqui enquanto Caju Valley, Sergipe, tá? Então, começar, retomar ou criar uma nova. Então, existe muito isso, tá? O sotaque, a sua regionalização, a sua identidade, ela precisa estar percebida e respeitada dentro da construção de uma comunidade, ok? Um segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o típico jeitinho. Para quem conhece, a expressão é bem, né, é bem comum, é um jeitinho brasileiro, mas o que seria? Existem, na área de comunidade, a gente chama de rituais, de canal de comunicação, como você vai conversar com as pessoas, com a sua comunidade, mas existe esse jeitinho que é basicamente, quando eu conheço a minha realidade local, o meu público, a minha comunidade, ou as pessoas que estão ali inseridas ou querem se inserir, ou até aquelas que eu desejo que sejam inseridas, eu preciso ter um jeito de lidar com elas, de conversar com elas, de perguntar e querer ouvir, que é diferente a gente saber ouvir e querer ouvir, tá? Então, preciso querer ouvir o que as pessoas têm a dizer e conversar individualmente com cada uma delas. É um processo que demanda, inclusive, um pouco de tempo, tá? A gente precisa ter um pouco de paciência, a gente precisa ter um pouco de persistência, mas principalmente a gente precisa ter um jeito de lidar com as pessoas, tá? Então, o cuidado, a atenção, perguntar o que está acontecendo, perguntar se eles precisam de alguma ajuda. E através desse jeitinho que a gente está conversando, você começa a abrir a casa. A gente começa a ser mais transparente. A gente começa a identificar, poxa, tem uma pessoa aqui com esse problema ou com essa situação, e eles também tem essa pessoa com esse problema, essa situação. Conecta elas, sabe? Cria uma ponte que a comunidade ela serve muito como esse papel de conectar pessoas, conectar empresas, conectar oportunidades. Então faz esse caminho entre os participantes da sua comunidade, tá? Então esse jeitinho esse ponto que eu estou trazendo é justamente quando você participa daquele primeira etapa, né, passa daquela primeira etapa, que é de você entender e conhecer o seu sotaque, a sua região, você já começa a perceber de que jeito eu vou lidar com as pessoas, de que jeito eu vou lidar com o meu estado, com a minha cidade, com a minha comunidade, tá? Então, o jeito de lidar, ele tem muito reflexo do respeito que você tem com a sua região, com o seu grupo, com a sua comunidade. Então, esse jeitinho, ele vai ajudar a você a ser mais ouvido, a você receber mais atenção ou receber mais oportunidades em relação ao seu grupo, tá? Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, que é uma coisa que eu aprendi também muito na prática, que é cabeça nas nuvens, pé no chão. Poxa, mas como assim, Thales? Sabe, a gente quer muito, a gente aspira muito, a gente deseja muito. Então, a gente está sempre visualizando, idealizando coisas que a gente pode realizar. Então, a gente está sempre com a cabeça nas nuvens. Mas aí, pegando para um panorama de tecnologia, de inovação, que a gente atua hoje, essa cabeça nas nuvens, a parte pensante, planejadora, que é necessário que a gente tenha um planejamento para a comunidade, claro, mas ela precisa estar, eu vou falar de uma forma quase utilizando os termos de tecnologia, ela precisa estar na nuvem, tá? Então, não adianta estar na sua cabeça, estar na cabeça dos líderes de comunidade. Você precisa arquivar, salvar, colocar tudo isso em nuvem, entenderam? A gente precisa ter a gestão do conhecimento sobre o que a gente quer fazer, sobre criação de projetos, sobre lista, sobre eventos, sobre meetups. Então, você precisa salvar todas essas ideias, sabe? Porque a cabeça, ela chega um momento que ela fica muito recheada de informações.
E para continuidade ou para novas mudanças até na comunidade, a gente precisa ter isso registrado, salvo, arquivado. Então, é um ponto muito importante a gente se aproveitar ou se apropriar do termo nuvem numa perspectiva de tecnologia. Então, salve todas as ideias, salve todos os projetos, todas as listas, eventos, tudo que a gente deseja fazer ou se desejam realizar. Mas, em contraponto, a gente precisa ter os pés no chão, tá? A gente sabe que comunidades é um trabalho de médio e às vezes longo prazo. Então a gente precisa entender as nossas limitações, a nossa realidade. São muitas coisas que eu quero fazer, são muitas ideias que eu quero criar, executar, mas qual o nosso nível de capacidade operacional? Quantas pessoas eu tenho aqui junto comigo nessa vontade de realizar, tá? Então, antes de fazer toda aquela lista que a gente criou, a gente precisa ter consciência do que a gente é capaz de executar. Então, eu tenho 10 ideias mirabolantes, escolhe 2, escolhe 3. Se você tiver uma quantidade de pessoas com você, escolhe 4, 5, tá? Mas, principalmente, entender essa realidade para a gente poder executar minimamente, tá? Porque esse é um outro ponto de como você consegue emergir uma comunidade. Resultado, tá? Porque quando você tem todo esse planejamento, suas ideias, sua vontade arquivada, você tem tudo isso salvo, tem uma gestão, você consegue compartilhar. Quando você consegue compartilhar, mais pessoas têm acesso. Quando mais pessoas têm acesso, mais pessoas conseguem poder te ajudar ou não. E dentro dessa escala aí, dentro dessa jornada, você consegue identificar o que é capaz de executar. E quando a gente consegue executar, é que você consegue ter resultado, tá? Então, esses resultados é o que vai ajudar outras pessoas a participarem mais, a serem mais engajadas, inclusive. Então, a gente tem uma jornada aí para a gente se falar de emergir uma comunidade, são esses pontos são mais importantes dentro do cotidiano, tá? É o sotaque, entender qual é a sua realidade, qual é o seu contexto, qual a perspectiva, qual é o seu histórico, tá? Antes mesmo da gente conseguir ler uma referência internacional sobre como as coisas acontecem lá fora, leia uma história, um evento, uma matéria no jornal local de como foi o primeiro movimento empresarial da sua cidade ou o primeiro movimento de startups na sua cidade, caso tenha, né? Como é a sua realidade ali, o seu município, o seu estado, sua região. Então, o sotaque, esse fazer valer e respeitar a sua história, ele é muito importante. E você pode utilizar disso para emergir bem uma comunidade. Porque saindo dos meus pontos principais aí que eu trouxe, sotaque, jeitinho e cabeça nas nuvens e pés no chão, dentro da linha de comunidades, a gente tem muita, desculpa, a gente tem muito conteúdo e muitos materiais e muitos canais que a gente utiliza. Mas o ponto principal são as pessoas. Quando a gente fala sobre comunidade, a gente fala sobre pessoas. Então, a gente precisa entender, ter consciência sobre quem são elas, o jeito de conversar com elas, a maneira de a gente lidar com elas e principalmente a forma com que a gente apoia e ajuda e executa as ações com ela, tá? Então, a comunidade, ela precisa, e aí eu vou trazer um exemplo para vocês em relação à minha atuação profissional. Então, com a Edume, a gente percebeu que uma comunidade, ela precisa ser apoiada e desenvolvida antes mesmo de a gente pensar em produtos, por exemplo. Então, antes de você querer aprofundar em entregas de produto, de projetos, a gente precisa ter cuidado com as pessoas. E na Edume a gente percebeu isso e a gente começou a desenvolver a empresa com essa visão, tá? Primeiro as pessoas, relacionamento com elas, o jeito de falar com elas, criar e também ter consciência do que é capaz de executar.
tá? Essa é uma perspectiva que a gente trouxe para depois desenvolver outras atividades, outros projetos. Dentro da Caju Valley, a gente chegou com muita vontade para fazer várias coisas também, como projetos e listas que eu comentei. Mas a gente não tinha um histórico do que a gente poderia, ou o que a gente teria feito. Então, a gente precisou acalmar, entender o que foi que já aconteceu, perceber o que tinha sido feito, o que não tinha sido feito, conhecer as dores da comunidade, das pessoas que ali estavam, encontrar o ponto em comum, que é aquilo que a gente sabe de comunidade, são um grupo de pessoas que têm algo em comum. Então, o que é que a gente tinha em comum naquele grupo? Então, a gente percebeu, identificou, através desse contato, desse jeitinho, a gente viu que um ponto em comum que a gente tinha ou desejava ter eram as startups. E esse se tornou o foco, esse se tornou o objetivo principal. Conhecer, apoiar e gerar conexões e oportunidades para as startups. Esse foi o ponto que a gente veio percebendo na comunidade local. Dentro do movimento de ecossistemas Nordeste, que é o MOVE, a gente percebeu o que a gente tinha em comum. Somos líderes de comunidades, de articuladores de ecossistema, dos nossos ecossistemas estaduais, que tinham dores em comum sobre a necessidade de oportunidade no seu ecossistema. Então, a gente juntou várias pessoas, lideranças e articuladores do ecossistema regional, para conversar, refletir e começar a agir com ações que ajudem a nossa região, Nordeste. Tá? Então, dentro dessas três experiências, exemplos que eu trouxe, a gente percebe justamente esses 3 pontos que eu trouxe aqui também, que é a gente entender e respeitar a nossa região, o nosso jeito de fazer, né, o sotaque, a gente ter uma forma de conversar e lidar com as pessoas, que é aquele jeitinho, e a gente ter consciência e responsabilidade para tirar da cabeça e disponibilizar, acessar ou deixar tudo salvo, né? E também ter consciência do que a gente pode executar, tá? E quando a gente faz isso simultaneamente, a gente começa a dar mais perspectiva, mais visibilidade e, consequentemente, mais oportunidade para as startups, ok? Muito obrigado pelo convite, pela participação, Case e toda a equipe. Tchau, tchau.